Com uma das maiores fórmulas de sucesso do mercado das animações, seria difícil dar errado, mas deu. Rock é algo novo, contemporâneo, sobre o que é ser uma menina hoje em dia, repleto de música e aventuras mágicas, com a noção mais importante de justiça no mundo adolescente dos dias atuais. Isso foi o que eles disseram quando anunciaram o projeto em 2013. Eu não sei em que mundo eles vivem, mas eu não tive uma aventura mágica e tampouco vivi alienada achando que a vida era uma caixinha de MP3. O gênero Magic Girl acabou ficando saturado de tantas obras que foram criadas, mas por suas boas adaptações e histórias marcantes, as pessoas passavam mais do que só um pano, lavavam a casa toda. Porém, não podemos dizer o mesmo de Lolly Rock. Com um investimento de 22 milhões de dólares, sua ideia original era de um live action, mas de repente tudo mudou para uma animação 2D. Eu posso não ser uma profissional, mas eu sei diferenciar o que é uma cópia, vilão genérico, poder exclusivo, transformações para vender bonecas de uma história que não te convence a querer mais. E para comprovar, mesmo com a compra dos direitos de distribuição aqui no Brasil, a Globo não dublou e nem transmitiu a segunda temporada. Rock não marcou a minha infância, mas fez parte dela, e quando eu assisti pela primeira vez, eu rapidamente pensei que seria algo que substituiria o Winx. Já pensou que loucura? Ainda bem que esse pensamento rapidamente sumiu da minha cabeça, pois até Sword Art Online substituiria melhor o Winx do que Lolly Rock. A dar um desconto, as transformações são boas, porém genéricas. O Chanila é icônico, mas é um poder exclusivo. Uma transformação feita exclusivamente para a protagonista se tornar especial e diferente das outras personagens. Eu até imagino como elas se sentiram. Eu sinceramente torcia pros vilões, mas eles conseguiam ser piores que a menina. Eles só tinham um trabalho e ainda conseguiam falhar nisso. A começar pelo primeiro episódio. Iris se acha esquisita por nunca conseguir se manter no emprego fixo, e é aqui que começa o primeiro problema. Não é que ela não consegue, é porque ela é sempre demitida. E Iris está sempre sendo demitida porque ela acaba destruindo a casa do contratador. Nem eu a contrataria se ela tivesse a fama de destruidora de lares e ainda botasse a minha criança em risco. Mas acontece que ela sempre acaba destruindo a casa do contratador apenas quando ela canta. E ela só canta quando não consegue dizer não aos desejos de uma criança. Isso é outro problema para se resolver na terapia. Nós temos que ensinar as crianças que nem sempre teremos tudo o que a gente quer. A menos que você seja rica, então criança jogue na brincadeira da parte, um fator surpresa sempre aparece quando ela canta. Isso porque ela não é como as outras garotas. Isso pode até ser uma metáfora para o descontrole emocional ou outra coisa, porém nunca saberemos. Então temos vários flashbacks que dão a entender que sempre essa coincidência acontecia quando ela cantava. Água vazar, rio congelar, espelho girar. Parece até poesia, mas isso são sintomas práticos de um romance. Enfim, temos uma cena em que a tia Ellie mostra pela primeira vez e talvez única da primeira temporada que ela sempre soube que isso ocorreria, porém preferiu fingir demência. De subtrama, vemos duas princesas que são enviadas à Terra para encontrar a princesa perdida, que seria a única que conseguiria salvar a filha das garras do Greymore. Como elas sabiam que a princesa estava viva e ainda que estaria na Terra, é algo que nunca saberemos, já que o próprio Greymore só descobriu por conta da forte explosão mágica causada pela Iris, que contrapartida só ocorreu por conta da interação dela com as meninas. Enfim, Talia e Rihanna decidem fazer um concurso de talentos para a banda fictícia dela, já que ao que parece no mundo em que elas vivem, é senso comum que os poderes delas só despertam através da voz. O que parabéns, vocês conseguiram. E com isso atraíram os capangas de Greymore, Mephisto e Proxina. E eu nem preciso dizer que a Prox é a minha favorita. O objetivo deles era de capturá-la e entregá-la para o Greymore. Mas por alguma razão eles decidiram esnobá-la, o que fez com que eles perdessem a única chance real que eles tiveram de capturá-la durante toda a temporada. Porque a partir desse momento, o plano passa de tentar capturá-la para dar uma de Tom e Jerry e ficar na maior presepada. Não seria difícil fazer algo melhor. Tantos desenhos para ensinar isso, Steven estava aí e foi lançado em 2013. Enfim, chega um momento em que todas as verdades são jogadas tudo de uma vez na cara da protagonista, onde isso se mostra uma realidade tão utópica na cabeça dela que parece real. Eu não a julgo. Eu também fiquei assim quando eu descobri que o Greymore na verdade era o tio da Iris. O quê? Pois é, a série nem explica isso direito, mas parece que o criador confirmou em uma entrevista. Porque sinceramente eu já desconfiava, pois ele era o governador do reino. Então no mínimo ele seria parente de alguém. Mas como a rainha é quem de fato tem o poder, o que faz do pai da Iris ser o príncipe consorte, é fácil entender porque o Greymore tomou o poder. Machista! Agora eu gostaria de separar esse espaço de tempo para falar sobre as incongruências da trama. Efig é dito ser o reino que controla o mundo todo, mas acontece que não somente existem outros reinos superpotências, mas até que Efig, como também, se fosse tudo isso, ele seria um império e não um reino. E também não seria um dos primeiros a cair em conjunto com Ciris e outros reinos menores. As ambições de
Greymore são vazias e rasas. Ele queria a coroa da rainha para conquistar o reino e o trono de Efígia. Ele já era governador, então basicamente ele só queria o título e o status, porque ele já fazia quase todo o trabalho. Ele conquistou o trono, mas não conseguiu a coroa. O que ele faz agora? Nada. Tanto é que ele passou esse tempo todo sentado num trono que não pertencia a ele, encarando a coroa vazia na sala do trono, presa num cristal, sem as pedras do oráculo que ele nunca se importou de procurar. Outra incongruência da trama é a tia Ellen, que preferiu educar a Iris como uma humana normal, ao invés de treiná-la, sabendo que ela cresceria e continuaria estranhando o fato de que sempre que ela cantava, uma energia rosa destruía as coisas. Ah, mas isso foi para protegê-la. Como você protege alguém a deixando indefesa? Ela obviamente quase foi de F no primeiro episódio, porque não sabia o que fazer enquanto estava sendo perseguida, e mesmo assim ela continuava caçando criminosos, usando seus poderes e treinando, sem falar que ela é muito poderosa. Não é à toa que ela era a general do reino. Outro problema é a casa, que dita está coberta por uma barreira que repele formas malignas, magia e até os próprios personagens do mal. Mas desde o primeiro episódio se mostrou inútil, sendo penetrado inúmeras vezes pelos gêmeos Rockets com poderes, principalmente quando elas usavam a paródia do Convergência das Winx, o Crystal Lustra, que eu nunca entendi o porquê de ser necessário o brilho de uma pedra em um outro planeta para funcionar, sendo que os outros feitiços com nomenclaturas similares não precisavam. Isso porque eu nem falei do Shangela. Concluindo, Lori Rock falhou em tentar ser algo original quando somente é uma mistura de todos os estereótipos do gênero que fazem sucesso. Transformação, música, princesa, poder de protagonista, derrotar vilão para defender alguma coisa, enfim. Deveria ter tentado live action. Talvez desse certo, talvez não. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não planejava fazer uma análise de episódio, mas se vocês quiserem eu posso continuar trazendo, porém de outros desenhos. Eu fico por aqui e eu fui.